Olá, nós vamos dar início agora à nova disciplina de Sociedade, Tecnologia e Inovação. Nós vamos entender como o ser humano foi evoluindo ao longo do tempo, como que nós constituímos as sociedades, como a tecnologia nos ajudou a sobreviver e como a inovação também foi um fator crucial para que chegássemos onde estamos hoje. A dinâmica desse curso é uma dinâmica baseada em resolução de problemas, né? Então ela é baseada em problemas e projetos. E eu gostaria de mostrar para vocês quais são os desafios que nós temos agora no século XXI. Estamos diante de problemas complexos e interdependentes, pois somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Só que mais da metade dessa população habita as áreas urbanas. Isso nos traz uma pressão muito grande de trânsito, de mobilidade, nos traz uma pressão muito forte também com relação à geração de lixo. Problemas de saúde estão cada vez mais graves e temos o problema crucial que é o problema da educação. Como é que nós vamos dar educação para tantas crianças e como é que nós vamos satisfazer as necessidades do mercado, as novas demandas do mercado? Além de tudo isso, nós temos que considerar que nós precisamos reduzir o consumo das matérias-primas. Na taxa que nós estamos consumindo as matérias-primas, nós vamos ter uns problemas muito sérios em pouco tempo. Então, como a inovação pode nos ajudar a fazer esse controle e nos ajudar a passar pelo século XXI? Então, quando a gente fala de problemas complexos, seria importante a gente falar, bom, se tem problemas complexos, devem ter outros tipos de problemas. Então, a gente tem dois tipos, basicamente, de problemas. Tem os bem definidos, que são aqueles problemas lineares e sequenciais. A solução dele pode ser dada pelos métodos tradicionais, os métodos mais comuns usados na indústria, e eles geram melhorias incrementais. Porém, hoje em dia, a maior parte dos problemas, eles são os problemas mal definidos, ou chamados problemas complexos. Esses problemas, eles acontecem normalmente em contextos sociais, onde tem gente. E como nós temos muitos habitantes no planeta Terra, os problemas cada vez estão ficando mais complexos. Eles precisam ser resolvidos em grupo, que é uma coisa muito boa, ou seja, hoje em dia não se pode mais tentar resolver os problemas sozinho. Nós temos que pensar em formar grupos e a diversidade desse grupo vai nos ajudar a trazer soluções inovadoras. Por que a diversidade é importante? Imaginem se a raça humana, a espécie humana, fosse toda igual, se tivéssemos uma gripe, todos nós morreríamos. Então, essa diversidade nos traz, primeiro, diferentes abordagens para o mesmo problema. Quando a gente fala de diversidade também de um grupo, de uma formação de um grupo, são pessoas com formações acadêmicas diferentes e trabalhando em grupo, ou seja, cada um contribuindo com a sua criatividade individual e trabalhando em grupo para tentar resolver um problema. Agora, esse tipo de problema complexo, quando a gente resolve ele, a gente consegue chegar a inovações disruptivas. É diferente da inovação incremental, que ela nos leva a pequenas melhorias. Então, quando é que surgem os problemas complexos? A definição do problema complexo, ele leva à definição da solução. Ele, como eu falei, ele acontece normalmente em contextos sociais. A informação ela é confusa e difusa. Você não consegue estabelecer os limites dessa informação. Existem muitos públicos de interesse, que a gente chama de stakeholders. Então, nós temos que entender as necessidades de cada um deles, não só dos clientes, dos usuários, mas também dos fornecedores, dos acionistas, todo mundo que estiver envolvido na cena do problema. E não há uma única solução para resolver um problema complexo. Bom, como é que a gente soluciona os problemas complexos? Então, nós, como espécie humana, estamos equipados com o órgão mais poderoso, que é o cérebro. Tá? Só que, para falar do cérebro, nós vamos contar com a criatividade de cada pessoa. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma pesquisa que foi feita recentemente mais ou menos, em 1993, os pesquisadores Land e Jarman, eles soltaram uma pesquisa de um estudo longitudinal que foi feito ao longo de 13 anos, de 1973 a 1985. Eles pegaram o mesmo grupo de pessoas,
de 1.500 crianças, 1.600 crianças com a idade de 5 anos, o mesmo grupo depois de 5 anos, eles estavam com 10 anos, e o mesmo grupo aos 15 anos, e aplicaram um teste para pensamento divergente. Esse é um teste que é usado pela NASA para tentar contratar os astronautas e os engenheiros. Então, é a capacidade que as pessoas têm de pensar de forma lateral, né? Então, como é que eu consigo gerar muitas ideias e muitas soluções para problemas? O primeiro resultado que eles tiveram foi com o grupo de crianças de 5 anos que estudavam num ambiente alegre, descontraído. E o resultado que foi obtido foi que 98% das crianças atingiram quase que o grau máximo de pensamento divergente. Pegaram esse mesmo grupo depois de 5 anos, já adolescentes, pré-adolescentes com 10 anos, já numa escola diferente, um pouco mais formatada, com regras mais rígidas, com controles e normas mais rígidos, e começaram e aplicaram de novo o método e caiu vertiginosamente para 30% a capacidade. Aí pegaram o mesmo grupo com 15 anos, onde as regras são ainda mais restritas e existe uma cobrança muito grande da sociedade e entre os próprios adolescentes, e o resultado foi para 12%. Com isso eles se preocuparam, eles falaram, bom, o que será que está acontecendo? Vamos tentar aumentar então a nossa amostragem, passar de 1.600, vamos tentar aumentar para 280 mil adultos. E aí pegaram adultos com mais de 25 anos, que normalmente trabalham em ambientes desse tipo, e a criatividade deles caiu para 2%. Bom, aqui fica uma preocupação, né? Por que será que a gente perde drasticamente a nossa capacidade de inovação se nós nascemos tão criativos? Então, para a gente entender o porquê nós perdemos a criatividade, nós vamos ver um vídeo para entender a evolução da espécie humana. Bom, depois da gente ver esse rápido vídeo sobre a evolução da espécie humana, eu gostaria de fazer uma retomada de alguns conceitos para a gente entender se a gente era criativo antes ou não era. Eu acho que é importante a gente pensar desde o início da história da humanidade. Então, vamos olhar aqui uma sequência de como que foi o desenvolvimento do universo, né? Iniciando no Big Bang, aproximadamente 13,3 bilhões de anos atrás. Depois surgiu o planeta Terra 4,5 bilhões de anos atrás. Depois, 3,6 bilhões de anos, nós tivemos o surgimento da vida e os primeiros organismos multicelulares vieram na sequência. Então, é importante a gente entender o lapso de tempo que nós estamos falando, né? Imaginem a história do universo, 13 bilhões, e quando que chegou o ser humano, a espécie humana, no planeta Terra. Então nós, há 9 milhões de anos atrás, a gente começou a evolução a partir de um único organismo. Esse organismo deu origem a todas as espécies que habitaram o planeta Terra. 200 milhões de anos atrás surgiram os primeiros mamíferos e o surgimento dos primatas foi 50 milhões de anos atrás, até a gente chegar nos dias de hoje. Bom, então, da onde surgiram a espécie humana, né? Nós temos estudos que mostram que nós tínhamos um ancestral comum, a questão de 5 a 7 bilhões de anos atrás, e a partir disso Darwin chegou à conclusão que os humanos se separaram dos chimpanzés e dos bonobos. E aqui é interessante a gente olhar o nosso desenvolvimento como a espécie Homo, né?
O Homo, primeiro conhecido foi o Homo habilis. Tá? O Homo habilis, 5 milhões de anos atrás, foi a espécie humana que começou a trabalhar primeiro com as ferramentas e com ossos, né, para fazer ferramentas mais rudimentares. Depois veio o Homo erectus. Tá? E esse processo todo é um processo de hominização, ou seja, mudança das características, das características físicas. Então, 1,6 milhões de anos atrás, chegaram os Homo erectus, e eles, como característica, eles conseguiram ter cérebros mais desenvolvidos, porque eles tinham relações sociais mais complexas, eles fizeram ferramentas mais elaboradas, eles usavam fogo de uma forma controlada, até para não serem atacados pelos predadores, e eles viviam em grupos. Então aqui nós podemos dizer que foi o início da sociedade, né, com o Homo erectus. Há várias teorias sobre espécies diferentes. A que eu gosto de usar, essa daqui do Neanderthalenses, que eles tiveram uma expansão craniana maior para aumentar essa coesão do grupo. Ou seja, a plasticidade do nosso cérebro foi aumentando à medida que a gente tinha que ter relações com as pessoas. Porque nas relações sociais a gente tem cobranças, a gente tem que ceder, a gente tem que negociar muitas coisas. E eles trouxeram também ferramentas um pouco mais tecnológicas. Então a gente pode dizer também que a tecnologia, eu gostaria de começar a fazer essa costura entre a sociedade, a tecnologia e a inovação. Então, o Homo erectus praticamente foi o primeiro núcleo da sociedade, e eles também começaram a usar a pedra lascada como uma ferramenta para caçar, e também a gente pode dizer que eles foram desenvolvendo técnicas, essas técnicas nos levaram à tecnologia. 200 mil anos atrás temos os neandertalenses e o Homo sapiens, 170 mil anos atrás. Uma diferença do Homo sapiens, o Homo sapiens, depois que veio o sapiens sapiens, ou chamado o Cro-Magnon, é o homem contemporâneo, seria o homem atual, ele já tem um raciocínio abstrato, ele tem uma capacidade de reflexão, ele já conseguia se comunicar pela linguagem, introspecção, resolução clara de problemas. Então volta ao nosso início, nós temos que estar sempre resolvendo problemas. Na verdade, a gente acorda durante o dia, começa a resolver problemas e vai dormir resolvendo problemas. E não somos só nós, os nossos ancestrais também. E eles começaram a usar o fogo para se alimentar com comida cozida, que isso também ajudou a desenvolver o cérebro deles. E aqui iniciaram as crenças. Tá? Eu vou retomar o ponto das crenças para a gente entender também como é que o conhecimento humano foi avançando. Aí nós temos o processo, como eu falei, da hominização, que é esse processo das mudanças das características, mas nós também tivemos também o processo da humanização. E a humanização começou a mudar as características psíquicas e culturais da nossa espécie. Então nós começamos a utilizar utensílios, as ferramentas, né, que nos ajudaram à sobrevivência, ou seja, todas as espécies querem sobreviver, e a raça humana ela conseguiu fazer ferramentas que acabaram eliminando praticamente o processo de adaptação ao meio. Ou seja, a espécie humana ela não é tão influenciada pelo meio ambiente como as outras espécies. Então nós acabamos controlando o meio ambiente, que é bom de um lado, mas também traz problemas novos, como a gente terminar com os recursos, exaurir os recursos existentes no planeta, poluições, problemas climáticos, uma série de desdobramentos, né, que vão acontecendo. Então, quando nós nos tornamos bípedes, nós desenvolvemos essa capacidade de desenvolver utensílios um pouco mais elaborados, né? E fazer instrumentos com o nosso instrumento, com as mãos. Esse feedback entre a mão e o cérebro foi nos ajudando a desenvolver, a trazer novas técnicas, e com isso a gente conecta com a tecnologia. Diante de tudo isso a gente percebe, né, retomando aquele teste que a gente fez da criatividade, a criatividade é a chave do nosso sucesso e da nossa sobrevivência, né, e vai continuar sendo. Bom, os seres humanos representam uma evolução dos grupos de mamíferos, sempre resolvendo problemas sociais complexos, a partir de colaboração. Colaboração também ele é muito importante, né, no relacionamento da confiança e colaboração, para a gente conseguir trabalhar em grupo, que nós vamos ver em próximas aulas. Então o cérebro humano,
ele é o órgão que mais consome energia, aproximadamente 20% da energia do corpo vai para o cérebro, por isso que a gente precisa dessa alimentação com os alimentos cozidos. E os humanos, eles têm uma natureza tribal. Então a gente se forma os grupos, as famílias, e aí a gente desenvolveu uma dependência do afeto. Essa dependência do afeto nos levou a uma capacidade também empática. Nós vamos olhar uma metodologia de solução de problemas, que é uma inovação, usando empatia. Então a sociedade é um conjunto de seres vivos que vivem de forma organizada, como a gente viu desde o Homo erectus, dentro dessa rede de relacionamentos. E aqui a gente pode acompanhar uma evolução sociocultural. Tá? Então a gente começa como pescadores e caçadores, com núcleos pequenos familiares. A gente vai evoluindo, mas como nômades, né, na procura de alimentos. Aí começamos a domesticar alguns animais, passamos para a era agrícola, maior número de pessoas juntas, e depois a gente chega no capitalismo, que é a coordenação de todos esses, das relações econômicas. Então a civilização, ele é um estágio avançado da sociedade humana, que começou lá atrás. E se a gente tivesse que, assim, vamos dar um resumo, quais foram as épocas mais importantes da espécie humana, nós temos a Revolução Neolítica com os caçadores, o homem da caverna. Depois, como agricultores, veio a Revolução Paleolítica, até chegar na Revolução Industrial com a concentração em cidades e a divisão social, tá? Divisão de trabalho e divisão social. Então, na Revolução Paleolítica, a gente passou de nômade para sedentários. Usamos técnicas de cultivo na era agrícola, que também nos ajudaram muito a aumentar a nossa tecnologia para a sobrevivência. E os períodos, para a gente fechar aqui, os períodos que marcaram a civilização, é o período paleolítico, 2,5 milhões de anos atrás. Depois a Revolução Neolítica, né, a fixação de grupos humanos já em cidades. A Revolução Industrial, do artesanal a gente passando para a grande escala, para o industrial. E agora nós estamos vivendo uma revolução pós-industrial. Então nós vamos também falar isso aqui nas próximas aulas, da importância do conhecimento dentro desse novo cenário. Então esse aqui é o final da primeira aula, onde nós abordamos a criatividade humana. Muito obrigado.